Olá, tudo bem com vocês? Depois de um ano sem catequese, estamos aqui de volta mais uma vez online, né, virtualmente, porque ainda não podemos nos reunir pessoalmente. Eu, para quem não me conhece ainda, sou a Francine, sou a catequista da 5ª etapa e agora da 4ª também. Então, tem alguns catequizandos da 5ª e alguns da 4ª que estão aí assistindo junto com a gente. Vamos iniciar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Gente, de vez em quando vocês vão ouvir uns latidos aí, tá? Tem uns cachorros aqui, eu tenho a minha cachorra e tem os cachorros da rua. Não liga não, tá? Porque não tem como gravar com um silêncio total, mas vamos fazer o nosso melhor, né? Bom, nesse nosso primeiro encontro, nós vamos falar sobre a aventura de crescer com Jesus. Este é o tema do nosso encontro de hoje. Aqui, nesse texto base que eu tenho, tem uma pergunta que nos diz assim: o que significa crescer? Será que alguém aí sabe o que significa crescer? Eu me acostumei a fazer esse tipo de pergunta porque tinha vocês para me responderem. Mas aqui, né, não vai dar para vocês me responderem agora o que significa crescer. Então nós vamos refletir um pouquinho. Aqui também diz que crescer quer dizer em altura, estatura, comprimento, volume, intensidade e quantidade. Nós podemos crescer para cima e para os lados. Alguns crescem mais um pouquinho do que os outros. Outros crescem menos. Mas esse encontro vamos falar sobre crescer espiritualmente, afetivamente, intelectualmente e fisicamente. Também o texto nos diz sobre o crescimento de Jesus. Como que Jesus cresceu? Jesus nasceu como todos nós e foi crescendo aos pouquinhos, como todos nós. Aprendeu a andar, aprendeu a falar, aprendeu a comer, aprendeu a brincar, se machucou, levou bronca, mas foi obediente aos seus pais, José e Maria. Assim como nós temos que ser obedientes aos nossos pais, mesmo crescendo, ficando maiores que eles, ficando adultos, temos que continuar obedecendo. Aqui também fala sobre a intimidade de Jesus com Deus. Mesmo sendo criança, ele fazia suas orações, ele era humilde, ele obedecia à vontade de Deus na vida dele. Aqui também diz que quando Jesus tinha 12 anos de idade, ele foi à festa da Páscoa em Jerusalém com os seus pais. Essa festa da Páscoa era um cumprimento da ordem deixada por Moisés para relembrar quando os hebreus saíram lá do Egito, quando eles deixaram de ser escravos do Egito. Então essa festa era a celebração deste momento e Jesus foi lá participar. Na volta para casa, Jesus se afastou da família. Maria e José levaram um bom tempo
para perceber que Jesus não estava com eles, porque eles viajavam em pequenos grupos por segurança. Então Maria estava num grupo e José estava no outro. E Jesus simplesmente sumiu. Ninguém sabia onde estava Jesus. O que eles fizeram? Eles voltaram para Jerusalém, porque eles já tinham viajado a distância de um dia, mais ou menos, muito longe. Então eles voltaram para Jerusalém e chegando lá, eles encontraram Jesus no templo, junto aos doutores da lei. Ele ouvia e perguntava coisas sobre a palavra de Deus. Encontrando ele, Maria perguntou como que ele teve coragem de fazer isso com eles, de se afastar sem avisar. E olha só a resposta de Jesus para Maria e José. Por acaso não sabem que devo ocupar... Não, desculpa, de novo. Por acaso não sabem que devo me ocupar com as coisas de meu pai? Olha só, ele tinha só 12 anos de idade, que é a faixa etária da idade de vocês aí que estão assistindo esse vídeo. 12 anos. E ele fez essa pergunta séria. Se Maria e José não sabiam que ele tinha que fazer as coisas de Deus, né? E por isso Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Que crescer fisicamente. Jesus cresceu fisicamente, não é? Ele nasceu bebê, teve o tamanho de criança, jovenzinho e adulto, que foi quando ele morreu na cruz, lembra? Então Jesus cresceu fisicamente. O que precisou para ele crescer fisicamente? Se alimentar bem, brincar, repousar, né? Dormir bem e ter uma saúde boa. Maria sempre cuidou de tudo para que Jesus não ficasse doente. Jesus também cresceu afetivamente. Como assim cresceu afetivamente? Jesus teve o amor de Maria, o amor de José e o amor de Deus por ele. Ele teve essa experiência de amor no seu crescimento. O respeito e a tolerância com todas as criaturas de Deus, seja animal, seja pessoa. Todos. Seja uma flor, seja o que for. O que Deus criou, ele respeitava. E Jesus também cresceu intelectualmente, né? Na sabedoria. Jesus cresceu em sabedoria. Por quê? Porque ele sabia o que era certo. Ele sabia o que ele devia fazer para agradar a Deus. Então ele fazia somente o que era certo. Jesus foi uma pessoa desde criança, um jovem, um adulto humilde, caridoso, amoroso, responsável, obediente. Então Jesus cresceu em sabedoria. E o que nós temos que fazer para crescer em sabedoria? Fazer o que é certo, fazer o que agrada a Deus. Jesus também cresceu em graça, né? Que tem aquela palavra que diz: Jesus cresceu em estatura, sabedoria e graça. Em estatura, altura. Em sabedoria, fazendo o que era certo. E em graça? Como que cresce em graça? Em graça nós crescemos usando a sabedoria, porque assim nós estamos agradando a Deus. E quando nós agradamos a Deus, nós crescemos em graça. E Jesus também cresceu espiritualmente, né? Cumprindo as coisas de Deus, se ocupando das coisas de Deus, estando cada vez mais íntimo de Deus. Logo ele, né, que era o Filho de Deus. Então, nós temos que ter essa intimidade com Deus, para que nós possamos crescer espiritualmente, né? Nós temos que ser obedientes a Ele, porque senão nós não vamos crescer espiritualmente, nós vamos continuar sendo bebês espiritualmente a vida inteira. Nós não vamos ter essa intimidade com Deus. Mas como nós fazemos para nos aproximar de Deus, para termos essa intimidade com Deus? Lendo a palavra de Deus,
todos os dias, nem que seja um versículo por dia. Meditar esse versículo. Refletir, pedir para o Espírito Santo que Ele venha nos abençoar para que nós possamos viver esse versículo que nós lemos hoje. Rezar todos os dias. Se você não rezou o terço ainda, se você não reza o terço, começa rezando uma Ave Maria todo dia. Aí depois você aumenta as Ave Marias e vai aumentando de pouquinho. Até quando você perceber, você já está rezando 50 Ave Marias, que é o terço, 53 Ave Marias, né? Que a gente usa para rezar o terço, Deus Pai Nossos, enfim. Aos pouquinhos você vai conseguir, né? Vocês são novos ainda, então tem pouca coisa para vocês dizerem, ai, eu já sou adulto espiritualmente. Não. Confesso que nem eu sou adulto, nem eu sou jovenzinha espiritualmente. Eu ainda sou criança espiritualmente. Eu também estou caminhando, eu também estou crescendo. E é assim que vocês têm que continuar, crescendo pouco a pouco, assim como nós crescemos durante a vida, né? Nós nascemos, nós não sabemos falar. Nossos pais têm que nos ensinar. Esse é um passo para começar a crescer. Então, crescer espiritualmente, nós temos que dar o primeiro passo, rezando, fazendo o que é certo, lendo a palavra de Deus, ajudando as pessoas, respeitando as pessoas, servindo a Deus assim como vocês já servem, participando da catequese, sendo coroinhas, cantando na igreja, fazendo as apresentações que tem na igreja e tudo mais. Então, para nos ajudar um pouquinho nessa reflexão de crescer, nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 41 até o 52. Tá? Você vai ler o 52 também. Então eu já deixei marcadinho aqui. Eu vou abrir pra gente ler. Eu vou ler, mas depois eu peço para vocês lerem de novo aí na casa de vocês, né? Refletirem um pouquinho mais devagar, ler uma vez. Ah, você não entendi nada. Lê de novo. Na segunda vez que você leu, você quis meio que entender. Então, lê uma terceira vez, devagar, versículo por versículo, até você entender o que essa leitura tem para dizer para você. Tá bom? Então, essa leitura é Jesus aos 12 anos. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo os costumes da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Lembra que eu falei do texto? Que eles vieram embora e Jesus ficou. E demorou para eles perceberem. Vai imaginando a cena aí na sua cabeça. Pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Andaram longe, olha só. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Olha só, ele ouvia e perguntava, questionava eles. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles ouviram, ficaram admirados, e sua mãe disse: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Olha só, eles estavam nervosos, com medo, porque Jesus tinha sumido. Jesus respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Olha só o que eu falei lá no texto.
Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. O que quer dizer isso? Ele voltou embora com eles e foi obediente a eles. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Maria guardava tudo que Jesus fazia no coração dela. Olha que bonito, né? E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tá vendo? Esse evangelho é a mesma coisa que eu falei no início do texto, né? Eles foram para a festa de Jerusalém, na festa da Páscoa, e na hora de vir embora, Jesus ficou para trás. Eles vieram embora e Jesus ficou no templo. E seus pais ficaram nervosos, e voltaram para procurá-lo, né? E ele diz então: por acaso não sabeis que devo me ocupar das coisas de meu pai? Para uma criança de 12 anos falar essa frase, né? É porque ele tinha uma sabedoria enorme. Isso não quer dizer que nós temos que ser tão sábios assim aos 12 anos de idade, mas nós já temos essa noção do que é certo e do que é errado. E nós sabemos que nós podemos escolher o que é certo e o que é errado para fazer, não é verdade? Então eu peço que vocês leiam depois, tá? De novo, Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 52 e reflitam, tá bom? Sobre essa leitura. Tentem imaginar a cena, né? Imaginação é o nosso ponto forte, né? A criatividade para imaginar as coisas. Nós somos muito bons nisso. O ser humano é bom em imaginação. Então imaginem aí toda essa cena que vai ficar mais fácil de entender, né? Que nós precisamos fazer o que é certo com sabedoria para podermos crescer espiritualmente e em graça diante de Deus. Agora eu vou explicar para vocês uma folha aqui que eu vou estar passando para vocês responderem, tá bom? Vocês vão respondendo à medida que o encontro vai passando e só no final do mês vocês vão me devolver todas as folhas, tá? Então, desse vídeo vocês vão responder essa folha aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Ela tem uma tabelinha aqui e um quadro aqui. Nessa tabelinha aqui, vocês vão responder. Nessa tabelinha, na verdade, vocês vão refletir durante a semana, tá bom? Como que vocês estão crescendo durante essa semana. E vão ter que anotar aqui, no final da semana. Vocês vão ter que analisar todo o seu comportamento durante uma semana. Como que foi fisicamente, se você ficou bem, se você ficou doente, se você engordou, se você emagreceu, se você dormiu bem ou não. Você vai analisar afetivamente como que foi a sua semana com seus pais, com seus irmãos, se você tiver, e vai anotar também. Você também vai perceber como que foi a sua semana no intelectual. Como assim no intelectual? Você vai ver se você estudou bastante, se você fez as coisas com seriedade, com respeito, e vai anotar ali. E espiritualmente, como que foi a sua semana? Você rezou todos os dias? Você leu a palavra de Deus todos os dias? Então você também vai anotar no final dessa semana. Aqui você vai anotar os pontos positivos da sua semana, de cada dimensão, física, afetiva, intelectual e espiritual. Você vai anotar os pontos negativos também,
O que teve de bom e o que teve de ruim. E aqui você vai anotar o que você pode fazer para melhorar isso. Se teve muitos pontos negativos, você vai anotar o que você pode fazer para melhorar esses negativos e deixar em positivo. Neste quadro, você vai fazer uma oração agradecendo a Deus pelo seu crescimento e agradecendo pela vida das pessoas que te ajudaram nesse crescimento. Então você vai escrever a oração aqui. Você vai criar essa oração. Esse QR Code aqui, você vai abrir a câmera do seu celular, vai apontar para cá e ele vai te levar lá no YouTube, num vídeo do filme do Rei Leão. Não é o filme inteiro, tá? Não se preocupem. É uma cena de 4 minutos e alguma coisa. Você vai assistir esse vídeo, se for preciso também mais de uma vez, para que você entenda a mensagem desse vídeo, tá? E em seguida você vai escrever qual foi a sua impressão dessa cena, o que você entendeu da mensagem dessa cena, desse vídeo. Aqui na frente não tem mais espaço, então você vai escrever aqui atrás tudo que você entendeu desse vídeo, tá? Vou dar uma dica, que esse vídeo fala do amor de Deus por nós, pra gente não se esquecer disso. Então prestem bastante atenção. Se vocês apontarem a câmera pra cá e não acontecer nada, então vocês entram lá no YouTube e digita esse link aqui, que vai aparecer o vídeo. Pode fazer, eu fiz, deu certo, eu assisti o vídeo. É uma mensagem muito bonita. Então é isso, gente. Eu espero ter passado um pouquinho da mensagem do que é crescer com Jesus, né? Agora eu vou colocar um trechinho aqui para vocês da Mariana, né? Nossa coroinha cantora, falando como que foi crescer aqui na igreja, tá bom? Então vocês fiquem aí com esse trechinho dela e daqui a pouco a gente encerra a nossa catequese online. Oi, eu sou a Mariana e eu vim contar pra vocês como que eu comecei na igreja e tô até agora, assim, ajudando bastante, eu acho. Então eu comecei na catequese, na primeira etapa, e eu fiz a primeira Eucaristia, eu fiz crisma, e é bem legal fazer catequese. Você conhece pessoas novas, faz vários amigos, vai em encontros legais, vai nos retiros, e eu adoro ir em retiro. Depois que eu comecei a catequese, eu também eu ia bastante, comecei a frequentar mais a igreja. E quando eu ia, eu percebia que tinha várias crianças e adolescentes no altar. E eu falei com a minha mãe, eu perguntei pra ela o que era, daí ela falou que eram coroinhas que eles ajudavam o padre. E eu queria ser coroinha também, então eu comecei a ser coroinha. Hoje eu sou acólita. E depois, em 2019 eu fiz a minha crisma, eu fiquei muito triste porque era o meu último ano na catequese. Mas eu também fiquei muito feliz porque eu ia poder começar a ajudar na catequese, a dar catequese e em breve, eu espero, poder dar catequese para várias crianças e ajudar mais na igreja. Eu também comecei a cantar quando eu era menor, eu queria participar do coral e agora eu canto também com minha mãe, com as minhas amigas e é muito legal isso. Você vai em vários encontros, vai em vários retiros, e isso é legal, aproveitar bastante. E é isso. Então é isso, olha só, vocês viram que bonito, né, a Mari? Desde pequenininha, crescendo. Aqui na igreja começou cantando um coralzinho, depois foi coroinha, fez a catequese, hoje ela já é crismada e agora ela vai iniciar sendo catequista, né, nos ajudando os catequistas para que com isso ela ganhe experiência e possa assumir uma catequese sozinha. Não é verdade? Que bonito, né? Então,
eu peço que vocês reflitam sobre tudo que nós falamos hoje, sobre a leitura, né? Não precisa se preocupar com a tarefinha, vocês vão responder do jeitinho de vocês, tá bom? Não esquece lá em cima de pôr o nome de vocês, a etapa que vocês estão, tá? Tem 2 de vocês que estão na 4ª e 6 de vocês que estão na 5ª. E o nome da catequista, que sou eu, Francine, e podem pôr o da Mariana também, tá bom? Porque ela vai estar nos ajudando aí nessa catequese. Então vamos encerrar rezando um santo anjo, todos juntos. Rezem aí comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.